Olá, meu nome é Luiz Vasquinho, agradeço ao Mackenzie pelo convite. Iremos aqui hoje conversar um pouco sobre a Base Nacional, a BNCC, né, a nova BNCC, e a Educação Física. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente compreender a BNCC numa lógica de uma mudança na educação física, e na educação física em âmbito mundial. A escola, né, como uma entidade, como uma instituição que está situada numa determinada sociedade, ela teve durante muito tempo uma característica de ensinar aos alunos tudo o que eles precisariam saber ao fim desse período de educação para eles viverem nessa sociedade na qual a escola estava situada. Então, o que aconteceu? O currículo começou a inchar muito, cada uma das disciplinas inseriam mais e mais e mais conteúdos para que o aluno tivesse todo esse conhecimento que seria necessário para que ele, ao sair da escola, pudesse conviver, pudesse atuar nessa sociedade. Bom, é claro que novos conteúdos foram surgindo, só que não se aboliram, não se retiraram conteúdos antigos. Então, o processo, o currículo, a quantidade de conteúdos acabou ficando enorme e com muito pouca profundidade. Então, a gente tem currículos extensos, assim como é a realidade do Brasil, currículos extensos e muito superficiais. Bom, então qual a principal mudança que vem disso? Em primeiro lugar, a gente tem esse modelo por competências que propõe uma redução da quantidade de conteúdos e um aprofundamento nesses conteúdos. Essa redução seria para aqueles conteúdos que fossem essenciais do aluno terminar esse período da educação básica e depois seguir, ou prosseguir com os estudos, ou ir para o mundo do trabalho. A questão é, então, se o nosso papel, que era antes focado nos conteúdos, nessa grande quantidade de conteúdos, e esses conteúdos vão ser reduzidos, qual que é o papel do professor na escola? A que se destina a escola nesse momento? A escola se destina, vamos conversar em termos bem práticos, a ensinar o aluno sobre como interagir e buscar os conhecimentos que são necessários para ele ou que serão necessários na situação com a qual ele se deparar. O aluno vai na escola aprender a valorizar o conhecimento, aprender a buscar o conhecimento e aprender, e nessa lógica, quanto mais situações prazerosas ele se envolver com o conhecimento, mais ele irá valorizar. Prazerosas não no sentido de legais, de interessantes, mas no sentido de que, à medida em que ele consegue se tornar competente, ele se torna empoderado em resolver as situações do dia a dia. Então essa é a nossa principal mudança com esse modelo e a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer desse encontro, ok? Bom, o que é competências? O modelo por competências, ele propõe o seguinte, a pessoa, o que é um ser competente, né? O que é um indivíduo competente? É uma pessoa que sabe, diante de uma situação problema, diante de uma dificuldade, diante de algo que ele precise solucionar, resolver, ele consegue mobilizar os conhecimentos necessários para aquela situação e utilizá-los para resolver a questão de modo íntegro, de modo que ele reconheça que aquilo não é um bem só para ele, mas é um bem comum, é um bem para a sociedade em que ele vive. Então, para isso eu tenho que mobilizar
como eu disse, 3 dimensões, né? Então, eu falei conhecimentos, e os conhecimentos, então, a gente age na lógica do saber sobre, quer dizer, quais conhecimentos eu preciso ter, o que eu preciso saber sobre para resolver aquela situação, problema. O segundo, o saber fazer, como eu utilizo esses conhecimentos de modo adequado àquela determinada situação. E o saber ser e conviver, como eu falei, ter uma atitude proativa em relação à situação e resolvê-la não pensando somente em benefício próprio. Bom, por que eu deixei aqui o saber fazer em vermelho? Porque essa é a base do modelo por competências e impacta diretamente o componente educação física. A gente tem um fazer muito arraigado no nosso componente e isso favorece o componente nesse momento de mudanças. E a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, ok? Bom, primeiro, como eu disse, saber sobre, saber fazer, saber ser e conviver são dimensões do conhecimento. Então, que dimensão é essa do conhecimento do saber fazer? O saber fazer, por si só, é um conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo. Se você não sabe nadar, ou você quer ensinar alguém a nadar, essa pessoa não sabe nadar. Você mostra para ela os movimentos, fala sobre a densidade da água, fala sobre como ele deve se comportar, como ele deve respirar. Você até pode colocar ele numa determinada situação, pedir para ele fazer os movimentos perfeitos. Mas o que vai acontecer quando ele entrar na água? Provavelmente ele vai ter dificuldades de sair nadando. Então, esse conhecimento do nadar é um conhecimento que ele só tem fazendo. E pelo ato de fazer, ele aprende algo. A questão é que na educação física, quando o aluno executa determinadas ações, determinadas experimentações, a gente não leva ele a uma reflexão sobre o que ele está fazendo. E muitas vezes fica naquele fazer pelo fazer. Isso fica claro no relato dos alunos que falam, olha, eu estudei a matemática, mas eu faço a educação física, eu fiz a educação física. Então, é importante que a gente, nesse modelo, consiga valorizar também outras dimensões do conhecimento, mas também valorizar a nossa dimensão principal como um conhecimento, não como um fazer pelo fazer. Ok? Muito bem. Então, na BNCC, como eu falei, o texto da BNCC traz que competências ou são a mobilização de conhecimentos, saber sobre, habilidades, saber fazer, atitudes e valores, saber ser e conviver para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, quando a gente analisa as próprias competências, a gente tem 10 competências na BNCC, elas estão escritas nesse formato. Eu tenho que conhecimentos eu tenho que mobilizar? Essa é a competência 1 da base, a competência geral 1. Que conhecimentos? Conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Mas que saber fazer eu tenho que ter sobre esses conhecimentos? Eu tenho que saber valorizar e utilizar esses conhecimentos. Mas para quê? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade democrática, justa, democrática e inclusiva. Então, atitudes, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar, e valores, construção de uma sociedade democrática e inclusiva. Então, quando eu falo sobre ensino de competências, eu não posso me ater a uma determinada dimensão do conhecimento. Isso influencia e impacta diretamente o modo como eu vou lidar com um aluno. Ok? Bom, como se ensina por competências? Em primeiro lugar, a gente, como eu disse a vocês no início, a gente teve ou tem um foco muito forte nos conteúdos. Em primeiro lugar, porque a quantidade de conteúdos é muito grande,
né? E a ideia é que isso diminua com o modelo por competências e também porque, como professor, na própria faculdade, a valorização muitas vezes da nossa formação é pelo conteúdo. Então a gente enxerga assim, como eu vou fazer que esse conteúdo chegue até esse aluno? Como eu vou fazer que esse conteúdo chegue até esse aluno? Quando eu falo sobre competências, a gente modifica esse processo. O professor, ele passa para o lado do aluno. Então a gente tem aqui, no modelo inicial, professor, conteúdo, aluno, mundo. Né? De que maneira o aluno vai usar esse mundo para ver o mundo? Pela maneira com a qual o professor escolher. Agora, quando o professor vem para esse lado, ele está junto com o aluno, olhando para o mundo. E a partir daí ele vai utilizar esse conteúdo para que o aluno atue nesse mundo. Então, nessa perspectiva, né, atuar no mundo significa ser competente para resolver as situações do dia a dia, como o modelo por competências propõe. Então, o foco deixa de ser conteúdo e passa a ser competências. Mas, para isso, se o professor não olhar o mundo do aluno, vamos continuar no mesmo processo. O professor vai imaginar que o aluno enxergará o mundo dessa maneira e o foco será no conteúdo. Ok? Bom, vamos pensar um pouco sobre a competência, né, o modelo por competências e educação física. Eu vou falar brevemente porque são tópicos que estão na base, mas que elas requerem reflexões. Depois, ao fim desse nosso encontro, a gente vai chegar até essas reflexões. Bom, então primeiro, o que a educação física na base traz? O foco é nas práticas corporais. Então, o que são práticas corporais? São fenômenos que ocorrem em nível corporal, que têm movimentações e que a gente se utiliza deles em momento de lazer, como jogos, brincadeiras, danças, lutas e assim por diante. Uma questão importante, apesar de pela primeira vez serem propostos conteúdos para a educação física, o que isso é muito bom para a gente, que a gente não tinha efetivamente uma organização de conteúdos definida em algum documento oficial, e nesse momento a gente tem. Eles dividiram essas aprendizagens, né, foi dividida a base em biênios e triênios. Então isso significa, né, como vocês viram, que primeiro e segundo ano as aprendizagens são semelhantes, ou as mesmas habilidades. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e ensino médio. Importante aqui a gente relatar uma questão acerca da educação infantil. De acordo com a base, a educação física não está na educação infantil. O campo de experiência corpo, gesto e movimento é um campo da educação infantil. Então, o professor de educação física, ele tem que criar um currículo de educação física para a educação infantil, mas ele não deve se apropriar desse campo, porque esse campo não é da educação física, ok? Bom, e a base, apesar, né, dessa divisão em biênios e triênios, seria interessante que ela fornecesse alguma orientação sobre progressão. Até existe uma orientação sobre progressão, mas ela é questionável, né? Como a gente viu, por exemplo, tem jogos para as brincadeiras e jogos, a progressão seria de ambientes ou situações mais familiares para menos familiares, ou seja, aquilo que é mais próximo para aquilo que é menos próximo da gente. E, por exemplo, no terceiro, quarto, quinto, a gente tem jogos e brincadeiras de matriz africana. Talvez um jogo eletrônico seja mais familiar a um aluno do que um jogo de matriz africana. Então, propriamente não é uma progressão que funciona para todas as situações. Ok? Bom, aqui vem um ponto muito importante para a compreensão da base, compreensão do trabalho por competências, inclusive da educação infantil. Veja,
A base propõe que as habilidades são as aprendizagens essenciais que devem agir em conjunto para desenvolvimento das competências, ok? Então, o que seria aprendizagem e o que seria desenvolvimento? E aqui é crucial para a educação física, tá? Por quê? Porque a gente tem... Desculpem. Desenvolvimento ou competência, elas são interrelacionadas, mas se referem a domínios diferentes. Quando eu falo de desenvolvimento, quando eu falo de competência, eu falo de uma mudança estrutural. É passar, é tornar esse ser humano um ser humano diferente, um ser humano melhor, um ser humano modificado. É interno, é estrutural. Já a aprendizagem, ela é uma aquisição, ela é simples uma aquisição que a gente adquire o tempo todo. A gente aprende coisas o tempo todo, mas nem todas as coisas que a gente aprende são tão significativas que nos causem uma mudança estrutural. Então é importante a gente pensar em se a nossa situação, se a situação de aprendizagem que a gente propõe, se ela leva a uma mudança estrutural, ou se ela é apenas uma aquisição de um determinado conhecimento, ok? Por que a gente fala isso? Porque temos que pensar em ler a base na sua integralidade, com profundidade. Uma leitura rasa, uma leitura superficial da base pode levar as pessoas a imaginarem que o aluno vai na escola para jogar, para brincar, para lutar, para dançar ou para aprender a brincar, lutar, dançar. E esse não é o objetivo da base. Até porque, se o aluno quer aprender a dançar, existe uma entidade, uma organização, uma instituição que promove a dança também, talvez até melhor do que na escola, com profissionais qualificados. Então, se nesse lugar ele aprende a dançar melhor que na escola, que dança é essa que ele tem que aprender na escola, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para perceber isso. Aprender um determinado jogo, aprender, experimentar, participar, praticar, ou uma brincadeira, ou um esporte, uma dança, ela é uma habilidade ou uma competência? Ela propõe aprendizagem ou propõe desenvolvimento? Ao praticar um jogo, o aluno só está adquirindo conhecimento, informação, ou ele está mudando a sua estrutura? Isso é um ponto importante. E a gente precisa aprender a valorizar, porque a base não é um currículo. Então, a base auxilia as instituições, colégios, estados, municípios, sistemas, a construírem o seu currículo. Então, as aprendizagens que estão na base, né, as habilidades, elas são aquelas essenciais para todo o Brasil. A partir dessa referência de habilidades, eu devo construir meu currículo. Mas para construir meu currículo, eu preciso saber criar habilidades. Então, como uma habilidade é composta? Uma habilidade é sempre composta por um processo cognitivo, por um objeto do conhecimento e por um modificador. Então, quando eu vou escrever a minha habilidade, eu tenho que, tecnicamente, propor esses três elementos, ok? Bom, então, se, além disso, eu tenho que ter claro como que eu vou transformar essas aprendizagens, habilidades essenciais propostas na base, como que eu vou traduzi-la para o nosso currículo. E como eu vou criar novas habilidades para complementar o nosso currículo. Bom, em primeiro lugar, né, como eu falei, a habilidade é composta por os três elementos. Então, a gente tem aqui os processos cognitivos, experimentar, fruir e recriar. Qual que é o nosso objeto de conhecimento nesse caso? Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. E o modificador. O modificador ele dá um contexto, ele dá um aprofundamento.
ele diz assim: para que eu vou experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular? Para reconhecer e respeitar as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Então aqui o que está dizendo essa habilidade? Que não basta experimentar, fruir e recriar brincadeiras. O foco não está aí. Ah, mas por quê? Porque se eu substituir brincadeiras e jogos da cultura por um esporte, eu tenho no fim a mesma aprendizagem a ser desenvolvida? Sim. Então o foco aqui não é a brincadeira e jogo, e sim o respeito às diferenças individuais e de desempenho. E aonde? Por que isso? Porque é aqui que está o núcleo para o desenvolvimento da competência. Então veja, vamos lá. Quantas aprendizagens advém dessa habilidade? Essa é a habilidade do primeiro e segundo ano, a primeira de todas as habilidades propostas na BNCC. Então aqui eu tenho 3 verbos, cada verbo propõe um processo cognitivo. O processo cognitivo, na base, ele está em níveis determinados por uma taxonomia. Então eu tenho um nível cognitivo mais baixo para um nível cognitivo mais elevado. Por exemplo, eu só consigo compreender algo se antes eu conheço. Eu só consigo avaliar algo se antes eu conheço e compreendo. E assim por diante. Então, o processo cognitivo ele é muito importante para que a gente possa organizar ou orientar que nível de cognição a gente espera do aluno com aquela aprendizagem. Perfeito? Então, aqui a gente tem 3 processos cognitivos. Então, aqui a gente tem um que é a experimentação, que é o saber fazer, né? É um aprendizado, a gente tem até como uma dimensão do conhecimento da educação física, é algo que eu só aprendo ou fazendo, com a interação. Então eu tenho 3 verbos, 3 processos cognitivos. Um é experimentar, um é fruir e outro é recriar. Então eu já tenho aqui 3 habilidades. Para que eu recrie uma brincadeira e jogo, eu preciso compreender, eu preciso conhecer, eu preciso saber como ela funciona, eu preciso saber as regras, saber os espaços, materiais, regras, se for um jogo. Então aqui eu já tenho inicialmente 3 habilidades. Né? Quando eu falo brincadeiras e jogos, conceitualmente, brincadeira e jogo são elementos diferentes. Brincadeira não tem regra, por exemplo, e jogo tem regras. Né? Brincadeira não tem hora para acabar, não tem tempo, e jogo tem um determinado conjunto de elementos ou um objetivo final, né? Que levem ao objetivo final. Então aqui eu já tenho experimentar, fruir e recriar para brincadeiras e para jogos. Então eu já tenho aí vamos multiplicando, né? As brincadeiras e jogos. Quando eu falo cultura popular presente no contexto comunitário e regional, a gente sabe que as diferenças de um contexto regional para as nossas crianças hoje em dia, elas são muito complexas. As crianças não estão mais vivendo ao redor de uma escola, né? Tem gente que mora numa determinada localidade, às vezes 3 quilômetros numa cidade faz uma diferença enorme, em outra cidade não faz diferença nenhuma. Então essas diferenças de cultura, que aqui cultura não é cultura voltada só para a arte, é uma cultura que leva em consideração hábitos, costumes, né? Então a gente já está falando de uma observação de que cultura esses alunos vêm, né? Para que eles deem significado a essa aprendizagem. E a gente entra no modificador, principalmente. Primeiro, como que a gente reconhece as diferenças individuais? Como a gente reconhece as diferenças de desempenho? Então, por exemplo, eu proponho um determinado jogo, ou uma determinada atividade, por exemplo, uma estafeta. Então, tem um aluno que é mais veloz do que o outro. Tem um aluno que é mais ágil do que o outro, tem um aluno que é mais forte do que o outro, dependendo da atividade que eu propor. Numa estafeta, a velocidade é predominante. Então, o que eu estou falando, na verdade? Quando eu falo de diferenças individuais, eu falo sobre a possibilidade de eu ensinar para ele que a velocidade dele é diferente do outro. Então, eu estou falando sobre o que está por trás aqui, é uma diferença de capacidade física, por exemplo. Ou uma diferença de habilidade motora. Alguns alunos têm o hábito
de se envolverem ou de participar de atividades de movimentação fora da escola, outros não, outros são muito sedentários. Então, o próprio movimento requerido na aula, para ele é difícil, para ele não é tão fácil como para o outro. Então, isso evidencia a diferença de desempenho. Então, eu trago para diálogo com os alunos o que são habilidades motoras, por exemplo, quais as diferenças de movimento que existem. Você não faz porque você não gosta, você não faz porque você não tem a oportunidade de fazer. Então, nesse aspecto, a gente está falando, então, sobre aprendizagem, sobre uma habilidade que ela traz, uma só habilidade nesse caso, que ela traz inúmeras aprendizagens que devem ser aprofundadas. E tudo isso com o objetivo de desenvolver as competências. Então, se eu só proponho, a gente pode pegar a pandemia como exemplo agora. A gente vê inúmeros grupos de WhatsApp com atividades para crianças para fazer em casa. Então a gente vê jogo, vôlei na parede, corrida ao redor da mesa, são várias atividades que ficam só no âmbito da aquisição, não ficam no âmbito da competência. Você como aluno, você como professor, enxerga o mundo do aluno para que ele desenvolva a competência dele? Você, por exemplo, propõe a ele, olha, como que é a sua realidade? Você tem 30 alunos, cada um tem uma realidade diferente. Cada um, ao experimentar uma atividade, tem uma sensação diferente. O saber fazer dele é diferente. O saber fazer é pessoal. Como que ele vai tentar desenvolver uma determinada brincadeira e jogo baseado no que ele tem no seu ambiente? Ao invés de eu falar todos vão jogar vôlei, talvez o aluno me traga possibilidades de mostrar que é competente em resolver a situação-problema que é hoje estar em confinamento. E que, como eu disse, alguns têm grandes espaços, outros têm poucos espaços. Alguns têm materiais, outros não têm materiais. Alguns têm a disponibilidade de participar com pais, com irmãos, outros não, tem que fazer atividade sozinho. Então, como você vai desenvolver essa competência no aluno para que ele resolva essa situação-problema? Não basta só, a gente está vendo nesse momento uma infinidade de busca, por uma infinidade de novas atividades, de brincadeiras e jogos para dar para os alunos. Mas será que é isso que a escola deve ensinar? Será que é essa proposta de, olha, então danças de matriz africana, eu vou cada vez ensinando mais danças para os alunos ou eu vou fazendo reflexões sobre a dança, como aqui está dito? O que é? Aqui eu estou fazendo reflexões sobre o brincar e sobre o jogar. Ao brincar e jogar esses jogos, são jogos muito importantes para a vida dele, mas que são importantes para que ele desenvolva determinadas competências que são muito importantes para a vida dele. Então, como eu disse, a gente tem que ter um foco na competência e não no conteúdo. O conteúdo, na maioria das vezes, ele refere apenas uma aprendizagem. Um conteúdo é importante, ele pode ser útil ou ele pode ter significado. Ele pode ter utilidade ou ele pode ter significado. Nem todo conteúdo tem utilidade. Nem todo conteúdo tem significado. Então, aquele que não tem significado, a gente tem que ter uma visão diferenciada. Então, vou dar um exemplo. Mas o conteúdo pode não ter utilidade, mas ter significado. Então, o professor Nilson Machado, que é da Faculdade de Educação da USP, ele dá um exemplo muito feliz. Ele fala, por exemplo, sobre o poema. Um poema talvez seja pouco útil para a maioria das pessoas, mas ele tem um grande significado. Então, nessa relação significado, utilidade, a gente tem que transformar
essa proposta, ou esse papel, ou esse objetivo e a posição da educação física na escola. Bom, de modo geral, o que a gente observa? Nesse momento, nós estamos diante de um grande desafio para a educação física, mas, ao mesmo tempo, de uma grande oportunidade. Por quê? Porque o aluno, diante de situações problema, ele vai precisar mobilizar conhecimentos de diversas áreas. Não só para uma situação problema, a gente não consegue resolvê-la apenas com uma informação. Ele vai precisar de muitas informações. E vai ter que saber utilizar esse conhecimento, ter a iniciativa em utilizar, em fazer. E esse fazer é muito valorizado nas aulas de educação física. Os outros componentes têm certa dificuldade em lidar com o saber fazer. Por exemplo, na matemática, alguns professores acreditam que o saber fazer é resolver exercícios, por exemplo, ou fazer um trabalho em grupo, ou um seminário. Isso não é também o saber fazer. É utilizar esses conhecimentos matemáticos para ajudá-lo a resolver as situações do mundo. Então, esse domínio do fazer que a gente tem da educação física é uma grande oportunidade. Mas é importante que a gente tenha essa leitura da base com profundidade, a gente organize currículos bem elaborados, com significado, e principalmente perceba essa relação que existe nesse modelo por competências, que ela traz um modelo que é totalmente interdisciplinar. Ok? Bom, então eu agradeço a oportunidade, eu espero que tenham gostado e estou à disposição para os próximos encontros. Muito obrigado.